Bem-vindos ao Omega Cast. Nós estamos hoje conversando com Kaique e com Gabriel. Nosso Omega Cast hoje vai falar um pouco sobre Grupo de Avanço. Grupo de Avanço, que é um projeto novo na Igreja Ômega, e nós queremos conversar com os adolescentes, porque já temos grupos de avanço em outras localidades com adolescentes, e essa experiência que eles têm é o que nós queremos conhecer hoje. Um pouco da experiência, como adolescentes e jovens lidam, tratam e percebem o grupo de avanço. Então, bem-vindos ao Omega Cast, ao Gabriel Macambira e ao Kaique Macambira. Sejam bem-vindos, adolescentes, prontos para falar das experiências que o grupo de avanço pode produzir ao meio de uma nova geração e de uma geração que percebe as coisas um pouco diferente, mas que a palavra de Deus, ela nunca mudou. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então, por mais que nós tenhamos gerações, nós temos sempre a essência da palavra de Deus nos grupos de avanço da Igreja Ômega. Meninos, então eu quero perguntar para vocês, como que a geração de vocês percebe os encontros do grupo de avanço? Bom, eu acho que a importância, né, do grupo de avanço para os jovens, para a galera da nossa cidade, é a questão tirando a comunhão e tudo, eu acho que é a questão do incentivo, né? A gente vive isso constantemente e, assim, a gente vê que tem pessoas que dividem o mesmo ambiente, as mesmas vivências. A galera da nossa cidade tá no grupo de avanço com a gente, você ter esse incentivo de um amigo seu, encontrar com ele, porque assim, a gente sabe, né, que muitas das vezes a gente está desanimado, não só nas coisas de Deus, mas com tudo, e quando você tem um amigo ali na mesma situação, que te bota pra frente, que te inspira a continuar, você fala assim, não, pô, tô precisando de uma oração, aí o pessoal do grupo de avanço tá lá com você, te incentiva a ler a Bíblia. A gente tem muita dinâmica na nossa célula que consiste em ler a Bíblia e tudo. E eu acho que é isso, eu acho que é questão do incentivo. E a linguagem, quando você fala de dinâmica, a Nelly, o Gabriel, que está sempre também junto lá, não tem uma liturgia, tem uma liturgia que segue uma orientação da liderança, mas tem toda uma dinâmica para fluir com a linguagem dos jovens e dos adolescentes. Como é que vocês percebem assim, essa diferença entre talvez um encontro formal da sexta-feira, do domingo, na igreja, mas e o encontro? Como que a diferença que flui esse papo lá no grupo de avanço? Bom, no grupo a gente tem sempre a dinâmica do quebra-gelo. Primeiro a gente lancha, né? Tem um momento de comunhão com o pessoal, com a galera que vai chegando ali aos poucos. A gente conversa sobre vários assuntos do momento ali, futebol, academia, escola, entre outras coisas. A gente sempre ora e faz louvor. Aí, antes da palavra, a gente tem um quebra-gelo, né, que a gente chama de 7/7, que são 7 dias da semana. E quantos dias você lê a Bíblia, você tira o seu tempo com Deus, a gente fala os dias. Eu não li no final de semana, então eu fiz um 5/7. A gente vai indo assim. Igual o Kaique falou, a dinâmica de comunhão, de crescimento, né? Porque a vida com Jesus, ela não é uma corrida sobre quem chega primeiro. É sobre chegar no final e chegar junto, né? Não é sobre uma pessoa, são sobre várias. Então a gente vai tentando fazendo assim, ajudando o outro, um leu 2/7. Aí a gente já lança de desafio, lê pelo menos 4 na próxima semana. E vai assim, a gente vai trocando experiências também no começo. E ao longo da lição, né, da palavra, sempre uma linguagem mais tranquila, mas o nosso dia a dia ali, igual você comentou, usa assim a linguagem litúrgica para não perder a essência da formalidade de Cristo, mas sempre adaptando ali para o pessoal da nossa cidade. Que legal. E o 7/7, no dia a dia de vocês lá, vocês compartilham antes da célula ou só compartilham no dia da célula, ou compartilham o que estudou, porque cada um vai desfrutar de um texto, de um pedaço, de uma porção da palavra, e a orientação do texto, né, do que a liderança estabelece para que a célula discuta, não necessariamente está no texto que está estudando. Por exemplo, podemos estar discutindo num grupo de avanço e orientando sobre
o texto de Marcos ou Lucas e talvez tenha alguém fazendo 7/7 lá em cima dos livros proféticos, por exemplo. E como é que isso circula entre vocês ali antes de começar, naquele tempo de comunhão? Isso é abordado, troca experiência, os que conhecem menos, porque também tem, a gente vai falar um pouquinho sobre jovens que talvez ainda não criaram todo o ciclo de conhecer a Cristo, passar pelo processo discipulado e ser batizado, mas sim, são convidados a fazer parte dos encontros do grupo de avanço, e aí chegam lá com os meninos e começam a ser influenciados por tudo isso. Como é que é esse bate-papo aí do que vocês leram no 7/7 e do que, entre um e outros, assim, a troca de experiência nos textos? Bem, a dinâmica do 7/7, ela é muito interessante, porque assim, primeiro igual o Gabriel falou, funciona como um quebra-gelo, né? A gente chega ali, muitas das vezes tem menino que nunca leu a Bíblia, ou nunca foi numa igreja, porque o grupo de avanço, ele consiste nisso, é como se fosse um esquema evangelístico. A pessoa, você chamar ela para uma igreja, o pessoal da nossa cidade, tem muita gente com um preconceito certo, né? Eu já cansei de chamar um amigo pra igreja e falar, não, que igreja, pô. Aí você chama ele pra um grupo de avanço, você chama ele pra uma reunião na sua casa com os seus amigos. Aí ele fala, pô, legal, vou ir. E é muito legal, porque isso não necessariamente é como se fosse um devocional montado, sabe? Algo que a gente tem que seguir, cada um mesmo texto. Não, a dinâmica é legal por causa disso, porque ela te incentiva a ler a Bíblia, né? A gente entende que a importância da constância de ler a Bíblia. Então, o 7/7, ele incentiva muito a leitura diária de todos os dias. E aí a gente chega ali na célula, depois do louvor, o pessoal já fala, nossa, meu 7/7 não foi tão bom. E aí o pessoal brinca, tem aquela zoeira, a gente já fala, tem um menino que é novato lá no nosso grupo de avanço, ele tá começando agora, o pessoal, vamos melhorar aí, fez 2 nessa semana, pelo amor de Deus, você consegue fazer mais, você tá aí jogando muito, vamos parar, vamos ler a Bíblia e tudo. E a dinâmica é isso, porque o pessoal não se sente numa obrigação, como se fosse algo assim, maçante, meu Deus, precisa mais como um incentivo, sabe? E aí acaba a gente tornando uma brincadeira, uma competiçãozinha ali. A gente já fez um amigo meu, ele prometeu assim, não, fazer 7/7. Aí, senão eu vou pagar uma prenda no final da célula. Ele fez só 5. Aí a gente brincou com ele no final da célula, teve que pagar uma prenda lá. Então, assim, é um incentivo, né? A gente encontra ele antes de começar a palavra e tudo, aí o pessoal já vai com a cabeça mais mentalizada. Então, é um incentivo para a leitura diária mesmo. Legal esse desafio, essa dinâmica que é estabelecida e numa linguagem que alcança todos os jovens. E falando um pouco mais disso, a gente observa que também o conceito de separar as meninas e dos meninos, isso vai propor ao líder poder falar um pouco mais direto aos meninos, percepções que os meninos precisam perceber, itens que eles precisam entender, dúvida que eles precisam tirar. E da mesma forma com as meninas. Então essa linguagem propõe mais profundidade para acompanhá-los e também para abordá-los textualmente com a palavra. E agora eu queria falar um pouco para vocês de como isso tem avançado, né? Nós temos um nome exatamente Grupo de Avanço. Vocês têm percebido novas pessoas chegando, novos meninos chegando, e esses meninos vão chegando, vão sendo abraçados pelo encontro ali todas essas semanas. E esses meninos daqui a pouco já estão participando da igreja, quem talvez no primeiro momento não venha com a intenção de ir na igreja assim, mas vem no encontro de amigos, para uma comunhão, e daqui a pouco eles estão frequentando a igreja no fim de semana e nos encontros formais. Como é que vocês veem tudo isso aí? Bom, com a chegada, né, dos novos meninos, a gente sempre tenta abordar eles, igual a gente já falou, né, do 7/7, incentivar mesmo, né, porque a galera que chega mais nova, eles tendem a ter o 7/7 mais baixo, às vezes é 2, 3, a gente sempre vai mandando mensagem, pô, já fez hoje, como é que tá? No final a gente tira umas dúvidas também, e acaba estendendo para a escola, que eles vêm perguntar algumas coisas sobre a Bíblia, sobre até a célula, o culto, se vai manter o mesmo dia e horário, e a gente tenta sempre levar eles mesmo para o relacionamento individual, né? Então deixa de ser um encontro de uma vez na semana, começa aí no culto de jovens, começa aí no culto de domingo,
a gente começa a levar eles para acampamento e outras conferências que a igreja proporciona também. Eles vão ali desenvolvendo, vão avançando. Aí passa um tempo que a gente vê que eles estão tendo certeza da decisão que eles estão tomando. A gente incentiva a fazer o curso do batismo para poder realmente virar membros da igreja, poder crescer como homem em Cristo. Então, assim, tem tido bastante resultado. A gente vê que cada vez mais aparecem mais gente lá, gente querendo aprender, gente querendo conhecer mesmo Jesus. Isso é importante, porque é uma semente plantada, que esses frutos vão para a família, vão para outros amigos, e a célula sempre vai crescendo. Então você já tem experiências de amigos que foram e depois acabaram levando o irmão, e depois acabou que também o pai e a mãe começaram a fazer parte, e hoje a família toda faz parte da igreja. Temos sim. A gente vê que o grupo de avanço, ele não é só naquela pessoa, é no ambiente em que ela está inserida. Então, assim, já teve vários amigos, a gente toda semana chega pessoa nova por trás. A gente tem a questão do grupo, né? A importância do grupo do WhatsApp, do grupo de avanço é muito legal. A gente vai, troca umas figurinhas lá, vão no culto, já aí a pessoa chega, não, qual que é o seu número? Já joga o nome, né, dela no grupo. E daí, um amigo meu, uma vez, ele estava inserido num ambiente que não é bom para um cristão, sabe? Os pais eram ateus, não incentivavam ele a buscar, falavam que era bobeira e tudo. E aí ele começou na célula, a gente levou ele pro grupo de avanço, trouxe ele, foi lá discipulando, conversando com ele, incentivando. Depois levou ele no culto de jovens da igreja. A gente faz um encontro de todos os grupos no fim da semana, na sexta-feira ali, né? Aí vai todo mundo dos outros grupos de avanço, as meninas, o pessoal que é os jovens, tem uns grupos que são de pessoas mais velhas, entre 19 a 25 anos, e aí juntou todo mundo, a gente foi levando ele, aplicando ele nos negócios, e aí beleza, ele foi, batizou, e aí dentro da casa dele ele começou a pregar o evangelho para os pais dele, mostrar, olha, eu tô lendo, tá mudando a minha vida, vocês estão vendo? Aí o pai falou, de verdade, isso aí tá mudando mesmo, isso tá diferente. Tudo, não, vão na igreja comigo, levaram ele para incentivar, não, é importante para você, eu vou. Aí os pais também são alcançados. Então o grupo de avanço, ele tem muito disso, ele forma as pessoas, assim, para a questão do evangelho. Não é só aquela vida que vai ser mudada, ele vai mudar o ambiente em que ele está inserido, os amigos dele, outro círculo social, os familiares. Então a gente já teve muitas experiências assim. A gente já teve uma vez, o culto estava indo bem, tranquilo, estava caminhando para o final, fizeram um apelo, o menino falou assim, não, eu preciso aceitar Jesus, isso aqui, eu tô vindo aqui, já é a sexta vez que eu venho, e eu tô querendo e tudo, vamos buscar, como é que eu faço para batizar? O menino ficou doido, chegou assim de manhã na escola comigo, cara, virei a noite lendo a Bíblia, achei muito top, minha mãe também começou a ler comigo, e aí ele vai alcançando. Sabe, o grupo de avanço é isso, a questão do avanço é como se fosse um vírus no sentido bom. Se pega um, aí pega outro, e aí em quem ele vai encostando, vai transmitindo, e o evangelho vai sendo passado para frente. Legal, esse é o propósito do grupo de avanço, e eu queria ver com vocês esse vírus que é o grupo de avanço. Na verdade, o grupo de avanço é um agente. O vírus é a palavra do Senhor que vai contagiando e vai alcançando. Isso chegou nas escolas também. E agora, me conta um pouco, aí na hora do intervalo, vocês têm um culto, vocês têm um encontro, né? As escolas geralmente têm mais 300, 400 ou 500, até 1.000, 1.500 alunos. E naquela comunidade que ela está inserida. E aí tem toda uma oportunidade de gerar mais pessoas para conhecerem e fazerem parte disso tudo. Como é que foi a ideia disso começar a acontecer na escola, nos intervalos? É uma outra liderança, a gente sabe, mas no final de tudo está todo mundo conectado pelo mesmo propósito, que é fazer com que a palavra do Senhor chegue a tantos jovens e adolescentes. Como é que é a experiência de ter o culto toda semana, na hora do intervalo, na escola? Bom, a ideia do culto no intervalo, ela surgiu, né, com o nosso grupo de amigos da célula, né, meninos e meninas, e a gente conversou com a escola, eles liberaram a gente poder fazer esse movimento. Hoje a gente tem, em média, 50 a 60 alunos por recreio, uma vez na semana. A gente tem um louvor rápido,
uma palavra, na maioria das vezes, evangelística, para poder levar os alunos a um grupo de avanço, para eles poderem ser direcionados, que no grupo eles são direcionados à igreja. Então, é mais uma escada, né? Cada passo de cada vez e sempre progredindo. A gente vê que vem crescendo porque um grupo que começou com 5 pessoas praticamente está 10 vezes maior. E a ideia é sempre isso e vai gerando maturidade nos alunos também. Então, não vai ser só, às vezes, uma mensagem só de evangelho, mas a gente vai falar mais das renúncias, mais do que abrir mão do mundo, do que abrir mão dos nossos desejos para poder viver o propósito de Deus na nossa vida. E desde que a gente começou a fazer na escola, os grupos de avanço eles começaram a ficar mais cheios. Pessoas da escola vieram procurar porque acharam interessante, porque gerou curiosidade e elas começaram a ir buscando mesmo a Deus. Bom, Deus dando estratégia a uma nova geração, e uma nova geração que começa a cada dia mais mover diante do que o Senhor separou para elas. Nós queremos deixar um convite para todos os jovens, adolescentes, todo mundo que faz parte da Igreja Ômega. Você é um convidado nosso a participar do grupo de avanço, a fazer parte disso e fazer parte e obter experiências como essas que nós conversamos hoje. De grupos, de pessoas se reunindo, nós já temos os grupos de homens também acontecendo e em breve nós gostaríamos de ver toda a igreja desenvolvendo e avançando no dia a dia, em todas as semanas, na casa de cada liderança do grupo de avanço e que nós possamos alcançar não somente a nossa família, mas também alcançar a nossa vizinhança, a comunidade que nós estamos inseridos, aonde nós trabalhamos, para que em tudo isso o nome do Senhor seja glorificado. Igreja Ômega, declarando a glória de Deus.